A besta finalmente foi solta da jaula e está indo ao encontro do bando dos Chapéus de Palha para provar quem é o verdadeiro Deus do Sol para o Luffy. O homem, o Almirante Kizaru, está indo para a ilha Egghead. O homem tentou ir para o arco de Wano, para o país de Wano, para lidar com Kaido e Big Mom. Ele falou: Sakazuki-san, você quer que eu vá até lá? Pode deixar que eu vou. E o Akashi falou: calma, homem. Só espere mais 72 horas. E o homem falou: tudo bem então, mais 72 horas. E essas 72 horas chegaram e o homem está indo. Não foi para o arco de Wano, porque a gente sabe o que ia acontecer se ele fosse até lá. Mas agora ele está indo para a ilha Egghead. O que será que vai acontecer? A gente vai ver a queda do primeiro almirante em tela ou a gente vai ver o fim dos Chapéus de Palha? Vamos descobrir isso nesse vídeo, não antes de você dar aquela conferida no botão de se inscrever no canal, lembrar de você estar inscrito no canal e também se o sininho também está ativado, beleza? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o paralelo que o Oda está construindo com esse arco na ilha de Egghead com o arquipélago Sabaody pelos personagens que estão envolvidos nesses dois arcos. Olha só, reparem só, a gente está vendo o Kuma que está indo em disparada para a ilha Egghead para proteger a sua filha. A gente viu a presença do Sentomaru e também a presença do Vegapunk, com um adicional não só do Vegapunk, que é a principal estrela desse arco, né, o principal personagem desse arco, mas também a presença da CP0, principalmente da volta ali do Rob Lute, né? E a gente tá vendo também agora o Kizaru em direção à ilha Egghead. Olha só o paralelo sendo feito aqui. Será que o final desse arco também vai ser muito parecido com o final do arco do arquipélago de Sabaody? Eu acho que tem muita chance da gente ter também um desfecho muito parecido com o que foi no arquipélago de Sabaody. Obviamente que agora o bando está muito mais poderoso, o Luffy principalmente, mas eu acho que ainda assim o desfecho vai ser muito parecido. Seguindo, galera, outra coisa importante que a gente vai ter com a presença do Kizaru nesse arco é a gente entender um pouco mais a fundo da relação desse almirante com a parte científica do governo, porque a gente viu como o Kizaru, ele de alguma forma conseguiu conceber os poderes dele para os pacifistas, para serem aplicados nos pacifistas. Os pacifistas, eles têm as habilidades de conseguir disparar lasers, e esses lasers, eles naturalmente, né, foram criados a partir da Akuma no Mi do Kizaru. A minha ideia inicial de como o Vegapunk ele teria feito isso seria de uma forma extremamente simples e prática, mas que seria muito criativo, que seria através dos dials de Skypiea. Se a gente lembrar da funcionalidade desses dials naquele arco, eles tinham a capacidade de absorver impactos e depois reproduzir aqueles impactos. Então, se o Vegapunk ele conseguisse aprimorar esses dials, essa tecnologia, ele poderia facilmente colocar esses dials inseridos nas mãos dos pacifistas e dessa forma o Kizaru só precisaria chegar e falar, ó, piu, 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 na mão dos pacifistas, eles absorverem aqueles lasers e depois eles sendo armazenados nas suas mãos para eles poderem replicar esses mesmos poderes. Obviamente que o Vegapunk ele precisaria aprimorar um pouco mais essa tecnologia, né, para fazer com que o armazenamento desses dials fosse ainda maior, para que o laser ele não só pudesse ser dado uma única vez, mas sim pudesse ser dado ali, ó, incessantes vezes, né? Uma quantidade de vezes muito maior do que a gente viu sendo aplicado no arco de Skypiea, que se resumia basicamente uma única reprodução da energia que foi absorvida. Então a presença do Kizaru vai ser muito importante para a gente entender um pouco mais a fundo da relação que ele tem com a parte científica do governo e principalmente se a gente lembrar da imagem que a gente teve do Kizaru quando criança. Galera, lembrando, o Kizaru ele era uma criança extremamente pobre, mas que estudava muito. Muito provavelmente nessa imagem a gente consegue interpretar um sentido de que, apesar dele viver no meio da pobreza, ele pegava o máximo de livros que ele podia para estudar o máximo possível, para adquirir o máximo de conhecimento e sabedoria possível, tanto que o seu nome na marinha é Kizaru, que traduzindo significa macaco amarelo, e o macaco ele é justamente a representação da sabedoria, da sapiência, e a gente precisa
ver isso em prática. Tanto que a infame teoria da galera era de que o Kizaru seria o próprio Dr. Vegapunk, né? O que se comprovou não sendo verdade até segunda ordem. Vamos torcer para que continue assim. Mas sim, se o Kizaru ele representa a sapiência, a sabedoria, cadê essa sabedoria toda sendo aplicada na prática? É aí que entra a sua relação direta com a parte científica do governo. A gente pode ter a oportunidade de entender mais, de ter esse lado do Kizaru sendo muito mais explorado. Outra coisa que a gente vai ter com a presença do Kizaru, obviamente, é alguma cena de ação, alguma batalha do Almirante, quem sabe contra o próprio Luffy, o macaco amarelo contra o macaco de Luffy. Será que a gente vai ter essa piada sendo feita quando os dois eles se depararem um contra o outro? Seria muito legal até mesmo, né, por um tendo o poder da luz e o outro sendo chamado de Deus do Sol, os dois com poderes de sol, os dois com poderes de luz, né, os dois representando, melhor dizendo, a luz. Seria muito legal, seria um paralelo muito interessante ali, um matchup muito maneiro pelo que cada um representa. E obviamente tá todo mundo na expectativa de não só o Kizaru ele ter uma batalha contra o próprio Luffy, mas ele ter uma batalha contra o próprio Zoro. Primeiro pelo fato do Zoro ter sido completamente humilhado e subjugado pelo Almirante no arco do arquipélago Sabaody, o que seria uma ótima oportunidade do Zoro ele ter a sua revanche de certa forma, né? Seria uma oportunidade mesmo que ele não derrote o Kizaru, seria uma forma dele mostrar que agora ele não vai ser subjugado por um almirante como ele foi pré-time skip, e segundo, pelo Zoro ter ficado no Thousand Sunny para que caso alguma coisa acontecesse, ele e o Brook estivessem na retaguarda para evitar qualquer coisa, e essa qualquer coisa está chegando e não é qualquer coisa, não é pouca coisa, mas sim um almirante da Marinha. Então tá aí um contexto, uma oportunidade para realmente dar uma função para o Zoro e também o Brook para eles poderem ter uma batalha contra um almirante e assim cumprirem o objetivo que eles tinham em mente, que era ficar de retaguarda e proteger o bando caso alguma coisa acontecesse. O fato é, independente de quem vá enfrentar o Almirante, certamente as luvas criadas pelo Vegapunk, que tem a capacidade de acertar hologramas, interagir até mesmo com a luz, certamente serão usadas para combater o Kizaru. Não sabemos se pelo próprio Vegapunk, por um dos Vegapunks, que foi quem mostrou o uso dessas luvas, ou se, por exemplo, o Frank vai receber o tão aguardado upgrade dele com a tecnologia direta do Vegapunk para assim conseguir, quem sabe, ajudar no combate. É outra possibilidade, mas provavelmente essas luvas vão ser dadas para alguém que não tem o Haki do Armamento, porque, né, aqueles que têm não têm essa necessidade. E qual vai ser o fim do Kizaru nesse arco? Será que ele vai ser derrotado? Ou será que ele vai derrotar os Chapéus de Palha? Ou será que ele vai ficar do lado dos Chapéus de Palha? A gente tem que ver que o Kizaru ele tá muito próximo, muito envolvido dessa parte científica, né? Como eu falei, do governo, muito próximo do Vegapunk, o Almirante, muito provavelmente o Almirante mais próximo do Vegapunk. Então pode ser também que o Kizaru ele fique do lado dos Chapéus de Palha nessa história toda, o que eu acharia um pouco demais, porque a gente já tá tendo o Fujitora, a gente já teve o Fujitora como amiguinho dos Chapéus de Palha no final do arco de Dressrosa. A gente também não teve a oportunidade de ver o Aramaki completamente em ação, dando tudo de si, porque o Shanks acabou interferindo, e agora a gente vai ver o Kizaru sendo amiguinho dos Chapéus de Palha. É um negócio que não me desce. Mas mesmo que o bando dos Chapéus de Palha tenha total condições de se juntar e fazer um gangbang em cima do Kizaru, eu não acho que o Almirante ele vá ser derrotado e nem sequer lutar com tudo o que ele tem no final desse arco. Primeiro, porque se ele fosse derrotado agora, ele poderia muito bem se recuperar e voltar a participar dessa saga final, porque a coisa vai continuar seguindo e tem muito espaço para ele continuar lutando mesmo depois dele sofrer, quem sabe, uma derrota num momento como esse. Mas eu também não acho que o Kizaru ele vá lutar com tudo no final desse arco. Ele certamente vai mostrar muito mais habilidades, um arsenal muito maior de poder do que ele mostrou até então na obra. Essa é a oportunidade dele realmente mostrar um nível absurdo, galera. Não se enganem,
mesmo que o Luffy lute num X1 contra o Kizaru, não vai ser uma luta fácil. Ele tem chances sim de vencer, mas seria uma luta extremamente acirrada. Mas o que eu acho que de fato vai acontecer é o Kuma chegar e enviar todo mundo para outro lugar, principalmente o bando do Chapéu de Palha junto do Vegapunk. Afinal, esse é o objetivo deles. Eles pretendem sair de lá. O Vegapunk já tá querendo, meter o pé. Então o Kuma é a pessoa ideal para fazer isso acontecer, já que os pacifistas, os novos pacifistas, os serafins, estão agora ao lado do governo, e agora com a presença de um almirante em cena, faz-se necessário, quem sabe, o Kuma chegar e interferir, salvando mais uma vez o bando do Luffy, jogando eles para outro lugar, para o seu próximo destino. Assim a gente tem uma palhinha do poder do Kizaru, ao mesmo tempo em que ele não é derrotado nesse arco e é salvado ainda para um próximo arco da guerra final, e enfim, ele não ser derrotado nesse momento de agora. E por que é tão importante o Kuma tirar o bando do Luffy junto do Vegapunk e provavelmente da Bonnie também da ilha de Egghead é tão importante? Porque muito provavelmente o Vegapunk sabe a localização do último Road Poneglyph. Vamos relembrar aqui no final do arco de Wano, quando o Killer diz que se eles quiserem, o bando do Kid, quiserem competir a sério pelo One Piece, que eles deveriam procurar pelo homem com cicatriz de queimadura. Quando a gente pensava que era uma cicatriz causada por uma queimadura de fogo ou de magma, era justamente o contrário, queimaduras causadas por um poder de gelo. E esse alguém, muito provavelmente, é o Jaguar de Sol, que salvou os livros de Ohara junto dos outros gigantes depois do incidente. E a gente sabe que no flashback de Ohara, o Vegapunk estava presente quando aqueles livros foram salvos. Então sim, o Vegapunk ele tem contato direto com Jaguar de Sol e também com os gigantes que salvaram aqueles livros, que muito provavelmente estão agora em Elbaf. Então sim, a localização perfeita para que o Kuma possa enviar o bando do Luffy junto do Vegapunk é para o país de Elbaf. A gente finalmente estaria ingressando nesse tão infame país que a gente aguarda há tanto tempo. Claro que ainda existe uma outra pendência acontecendo em paralelo, que é o caso do Kobe e o caso do Trafalgar Law e o envolvimento deles com o Barba Negra na Ilha Pirata, que agora é governada por ele, né? Poderia ser uma outra opção para o bando do Luffy ir até lá e quem sabe ter um primeiro combate contra o Barba Negra e assim conseguir salvar, quem sabe, o Kobe, o Trafalgar Law, e eles acabarem envolvidos também com esse plot do Barba Negra. Mas pode ser muito bem que o Oda ele prefira deixar isso acontecendo em paralelo, enquanto o bando do Luffy siga por outro caminho até o país de Elbaf. Pelo menos é isso que eu acho até o momento. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Se você ficou até o final, lembra mais uma vez de conferir se você está inscrito aqui no canal. O que vocês acham que vai acontecer com a presença do Kizaru e também ali com a interferência do Bartolomeu Kuma nesse arco da ilha de Egghead. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!